Pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo após passar os últimos dias estudando a respeito da moeda, da criptomoeda, pensando em montar um servidor para cultivá-la e como quase não há nenhum conteúdo em português. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu não sou o dono da razão e que as conclusões que aqui eu chego são meras percepções particulares, né, que estão sujeitas a críticas à vontade. Além de que hoje é dia 27 de abril de 2021 e que a moeda ainda sequer foi lançada para ser comercializada, né? Essa previsão, ao que me consta, estava agora para o mês de maio. Então, isso pode significar que saindo à frente, nós possamos conseguir algum dinheiro logo no lançamento, dependendo da cotação, ou perder dinheiro com esses investimentos, né? Caso a moeda nos dê um feedback, um baixo retorno. Já sabemos também que a moeda foi criada pelo Brancoin, que é o criador do protocolo BitTorrent, e que tem como grande bandeira contra as demais moedas baseadas em esforço computacional o uso de armazenamento de dados, de grandes quantidades de dados, consumindo assim muito menos energia, né? Até por isso, por esse apelo ecológico, que o termo certo para a utilização da moeda seja cultivo e não mineração. E já que esse termo dá a ideia de exiguidade, né, de extração, pura e simplesmente, esgotamento. Então, assim, enquanto as demais criptomoedas estão baseadas em esforço computacional, na utilização de placas de vídeo para resolver enigmas matemáticos, e o que acaba causando um grande consumo energético, até isso foi alvo de crítica recente pelo próprio Bill Gates. A criptografia aqui no sistema Shia é baseada no binômio espaço-tempo. É um conceito bastante difícil de entender, mas é como se fosse o sistema de torrent. Mas em vez do que acontece no torrent, as pessoas não terem os arquivos e fludarem as redes dos outros, aqui é como se todo mundo tivesse os arquivos, como se cada um armazenasse uma quantidade gigantesca de dados, e nesses dados está a própria criptografia, né? Então, assim, seria inquebrável pela quantidade de dados a serem criptografados. Então, assim, ninguém vai ficar baixando o arquivo de ninguém na rede como acontece no torrent. Na verdade, é como se as pessoas já tivessem mesmo os arquivos. E quando eu comecei essas minhas pesquisas, a rede contava com aproximadamente 120 mil petabytes. Hoje, a rede, pelo que eu consulto, ela já está com quase 850 mil petabytes. Então, houve um crescimento gigantesco aí na última semana. Então, assim, sabendo que a China consome aí praticamente 70% de toda a energia utilizada para criptomineração, e tendo também que nos últimos 10, 15 dias essa, vamos dizer, popularização da Chia causou um esgotamento de discos rígidos, tanto na China quanto nos Estados Unidos, lá já sendo inclusive bastante difícil encontrar HDs maiores do que 18 terabytes, por exemplo. Será que vai haver uma migração do pessoal que está criptografando aí moedas convencionais para a Chia, dado o baixo investimento e a suposta maior durabilidade, aí maior sustentabilidade? A gente ainda não sabe. Acontece o seguinte, então, pessoal, resumidamente, por enquanto, isso vai ser uma aposta, né? Na melhor termo da palavra. Então, assim, é uma aposta. Eu, particularmente, gosto da ideia por essa questão ambiental, né? Como vimos recentemente aí, se toda a energia utilizada para a criptomineração fosse um país, seria o 33º país que mais consome energia no mundo. Então, assim, eu gosto bastante da abordagem ecológica da moeda. Mas sem mais embargo, vamos lá. Pessoal, então a primeira coisa a ser feita, obviamente, é baixar o aplicativo da Chia. Nós estamos aqui no site chia.net. Você vai clicar aqui em Install Chia Blockchain. Aqui é interessante a quantidade de sistemas operacionais possíveis de você fazer o cultivo. Você vai clicar aqui em Windows, Chia Blockchain Windows, vai baixar o aplicativo. Pessoal, então tendo instalado aí o aplicativo, nós vamos criar uma carteira. Aqui, logo
depois da instalação, você tem que salvar essas 24 palavras, que são sua autenticação aí da carteira, como se fosse sua senha. Então, assim, dá um print screen, vai lá no Google Fotos, em fotos.google.com e um Ctrl+V, que já vai estar bem guardado essa senha. Pessoal, então já aqui dentro do aplicativo da Xia, nós vamos clicar aqui e colocar em português, né, para ficar mais fácil de entender tudo. Aqui do lado esquerdo há alguns links para informações gerais sobre sobre a sua fazenda, né, que é a palavra em português. O que acontece? A primeira coisa a ser feita aqui é clicar em lotes e criar os lotes. Importante explicar antes de mais nada que há duas operações aqui diferentes quando da exploração dessa moeda, quando do cultivo dessa moeda. O primeiro é o plot, que é a criação dos lotes. É mais ou menos a mesma coisa que arar a terra. Este, como não é um procedimento, vamos dizer, simples, computacionalmente falando, eles recomendam que você use um SSD rápido. Só que há alguns problemas na utilização pura e simplesmente de um SSD. O grande problema aqui é o seguinte, eu vou criar outro vídeo para discutir isso, é que, muito embora o espaço temporário seja de 239 GB, o tamanho do arquivo, serão escritos dentro desses 239 GB temporários o valor de 1,8 terabyte. Para cada arquivo de 101 GB final no farm, ou seja, o arquivo que vai ficar ali estacionado, através do qual você vai realmente cultivar a moeda, ela vai escrever no seu HD temporário 1,8 terabyte, o que pode inviabilizar o uso de alguns tipos de SSD. Mas assim, se você quiser fazer um teste, a gente não sabe ainda quanto dinheiro essa moeda vai gerar para quem cultivar ela e tudo mais, mas por isso que é recomendado não ter um único HD para o sistema e para o plot. Até por isso que eu acabei me desinteressando um pouco pela moeda. Mas vamos lá. Você vai vir aqui em navegar, vai escolher. Eu vou escolher esse HD Samsung meu, que é um HD externo. Vou vir aqui em Xia Plot, que é uma pasta que eu criei para arquivos temporários. E vou aqui, já aqui no selecione diretório final, é onde os arquivos realmente vão ficar estacionados. Eu vou clicar aqui rapidinho só para mostrar para vocês como vai funcionar. Então, assim, começou a fazer o loteamento, né? Esse é o primeiro processo que eu disse que ocupa uma quantidade muito grande de dados. Você pode ver aqui que meu disco 3 está ele vai ficar em uso o tempo todo, né? A gente pode ver aqui que o consumo da Xia vai depender da capacidade do HD. Agora, por exemplo, está usando 253 megabytes só de memória RAM. Esse valor no meu SSD padrão M2 ele pode chegar aí a 2,5 GB, né? Obviamente porque ele está processando muito mais dados simultaneamente. Então, assim, tendo criado esse lote, ele vai ser encaminhado para um diretório final. Essa pasta final, na verdade, que vai ser seu farm. Esses arquivos vão ficar estacionados lá. Aí não haverá nenhum problema assim de computacional grande. Eu acho que é realmente aqui que está o pulo do gato da moeda. Ó. Ele até sugere que você use um disco rígido grande e lento, porque a partir daqui você não vai ter um esforço computacional tão grande. Como vocês podem ver agora, tendo reiniciado o meu computador, esperado a sincronização, eu estou cultivando aqui 4 lotes de 101 GB, né? Eles estão alocados na unidade E2 pontos, que é um HD antigo que eu tinha aqui jogado de canto, um HD de 500 GB. E é possível ver aqui também ó, que o uso dele é o E2 pontos, ó, tá em praticamente zero. Eu, dos últimos minutos aí no gráfico, não vi qualquer movimentação dele. Não sei se isso vai ser alterado futuramente com a comercialização da moeda, muito provavelmente sim. Opa, a gente viu aqui agora uma pequena taxa de transferência. Mas assim, esses HDs grandes e lentos vão funcionar assim, apenas para leitura e através de um uso mínimo de energia, né, conforme promessa do criador da moeda. Cada um desses lotes eu fiz no meu SSD M2, né, é um A1000 modelo,
Então eu demorei aproximadamente umas 7 horas para criar cada um deles. Isso é bastante tempo. Então, se vocês for, é até possível criar no HD de disco. Eu tenho um HD externo da Samsung, padrão de notebook, né? E em 7 horas eu consegui apenas 22% de um lote desse. Então, assim, até pode fazer no HD disco, mas é muito tempo que vai demorar. Então, pessoal, entrando aqui no próprio aplicativo da Chia, aqui em Wiki da Chia, Blockchain, SSD Endurance, o grande problema, pessoal, é igual vocês podem ver aqui, é que os próprios criadores da Chia recomendam HDs SSD empresariais para fazer o plot, ou seja, para fazer o loteamento. Então aqui nós vamos poder ver alguns modelos por eles utilizados. Vocês podem ver que os preços, ó, não são nada convidativos para o padrão americano. Então, assim, para o padrão brasileiro, o que eu havia dito para vocês anteriormente, está aqui no primeiro parágrafo, ó, que toma 1,8 terabyte de escritas. Então, assim, aqui nessa relação, a gente pode ver aqui a tabela de TBW, que é escrito em terabytes. Então a gente vê alguns resultados, algumas capacidades astronômicas aqui, ó, 24 mil terabytes, 16 mil, muito além do que o simples consumidor final, ou a gente, no caso, está acostumado, né? Por isso que eles recomendam o uso desse HD. Um HD SSD, por exemplo, de 240 GB da Kingston, esse A400, que é bastante popular, ele tem, ó, o TBW, que é a abreviação para Total Bytes Provavelmente Written, de 80 terabytes. Essa é a capacidade máxima de gravação dele. Então, assim, se para você fazer um lote de 1,1 GB, isso valor estacionado, você precisa de um espaço temporário de 239 GB, mas ele escreverá 1,8 tera. Se você tem aqui o espaço de 80 teras apenas de vida útil do HD, a gente pode fazer uma conta aqui. 80,1,8 vai dar 44. Então, assim, você só vai conseguir lotear com um SSD desse 4,4. Isso eu estou arredondando tudo para dezenas, né? Mas assim, você vai conseguir mais ou menos 4,4 terabytes só de lote antes desse desse SSD morrer, entendeu? Então assim, é importante usar os padrões NVMe. A gente pode ver aqui o V500, por exemplo, ou o A2000, ele consegue gravar 150 terabytes antes de morrer. Então assim, 150 dividido por 1,8, você vai colocar aí um HD de 8 tera apenas para trabalhar. Dito isso, então, pessoal, eu entrei aqui no site da Kingston para dar uma olhada na capacidade do meu HD, que é esse A1000 SSD padrão NVMe. Ele tem aqui a capacidade de leitura de 1.500 MB por segundo e escrita de 1.000 MB por segundo, né? O que acontece? Por ele ser 480 GB, ele tem um TDW de apenas 300 terabytes. Então, fazendo uma conta aqui também rápida, com 300 terabytes dividido por 1,8, eu conseguiria escrever apenas 16 teras de conteúdos para cultivo dessa moeda. 16 teras, que não é muita coisa. Além disso, caso fosse um HD grande de 1 tera, 960 GB, por exemplo, eu conseguiria no máximo o dobro disso, 30 terabytes, que não é grande coisa. Então, assim, a não ser que o SSD que você vai utilizar realmente tenha um TBW bem grande, você vai precisar recorrer aos padrões Enterprise, os padrões empresariais, o que vai aumentar e muito o custo aí do seu cultivo, do seu projeto. Bom, pessoal, vocês perceberam que durante a minha gravação, a minha fazenda aqui nem estava cultivando, ela estava sincronizando os lotes. O que acontece? Como eu dei início à criação de um novo lote, eu tive que dar Ctrl Alt Del, fechar o aplicativo
E isso faz com que o aplicativo pare de sincronizar, tenha que fazer alguns processos novamente, o que demanda muito tempo. Então, assim, se você realmente está pensando em cultivar a moeda, você vai precisar, no mínimo, de um computador relativamente bom, de um HD para rodar o sistema, de um SSD. E aí é que está o grande problema. Padrão Enterprise e outros HDs, aí quanto mais melhor, para fazer o cultivo da moeda. Note que aqui temos algumas estatísticas que eu compartilhando 405 GB, que é um HD de notebook antigo que eu tinha aqui parado, eu vou demorar um ano para ter o farm. Então assim, conforme eu disse anteriormente, eu vou criar um novo vídeo para discutir se vale realmente a pena investir nisso. Quanto custa cada um dos discos rígidos aqui no Brasil que seria necessário e qual a perspectiva de ganho. Em comparação aqui a nós, ao Brasil e a outros países, certo? Então é isso aí. Algo também muito interessante aqui a se considerar, já desde agora, é que quanto mais concorrência você tiver aqui, mais o sistema é fortalecido, mais dinheiro as pessoas vão investir e mais você tem a ganhar. Então, assim, ao passo que quanto maior a concorrência, esse dinheiro vai ser dividido entre muitas pessoas, mas quanto mais pessoas, mais dinheiro. Então, assim, isso vai ser objeto de discussão em outro vídeo. Muito obrigado aí por assistir, pessoal. Até mais.